Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Negociação em Pauta. Eu aqui hoje num sábado, em outra live surpresa, vim aqui responder uma indagação que foi realizada essa semana por um ex-aluno meu. Ele me ligou. Boa noite para todos. Eu vim aqui hoje de novo numa live surpresa para responder um questionamento de um ex-aluno meu. Ele me ligou para perguntar assim: doutora, eu posso utilizar a mesma negociação no escritório? Será que eu, advogado, tenho condição de perceber o conflito como ele é? E aí eu falei para ele: sim, lógico que sim. Se você, advogado, começar a estudar, lógico que o conflito interpessoal, que é interpessoa, entre as pessoas, e não intrapessoal, que é aquele que eu já falei aqui, que todo mundo sabe, que ele é tratado por um psicólogo, por um psiquiatra, por pessoas capacitadas que estudam para isso. Mas o advogado pode, e ele faz isso, ele entra em contato com os conflitos interpessoais. E aí, por que não entender desses conflitos, né? Então, a gente vai lá, né, na nossa formação de mediação, na nossa formação de negociação, nos métodos, e pega um conceito, uma definição de conflito que tem início, né? Quando uma das partes, o conflito tem início, quando uma das partes envolvidas percebe que a outra parte frustrou ou poderá frustrar os interesses em questão. Então, geralmente, o conflito ele pode ser definido dessa maneira e ele pode ser dividido em três tipos. O conflito percebido, que é o conflito latente, ele não é aberto, é aquilo que Magali, quando eu estou demandando como a outra pessoa, eu estou percebendo ele. Aí tem o conflito experimentado, que é aquele que gera sentimento. Não é aberto também, eu tô com ele para mim, mas eu já tô sentindo algumas coisas em relação àquela frustração, né, como eu falei. E tem o conflito manifesto, que é aquele conflito aberto, é aquilo quando eu já externalizei para o outro que eu tô incomodada, que eu tô com uma divergência, que eu vou, vamos botar entre aspas, que eu vou brigar por aquilo que eu quero. Então, a gente precisa entender esses três tipos de conflito, né? Eu posso até repetir aqui para vocês, que é o conflito percebido, né? Que é aquele que não é aberto, mas é o latente. Eu tenho o conflito experimentado, que também não é aberto. É comigo, é aquele que eu tenho no meu sentimento, gera o sentimento. E o conflito aberto, que é aquele que é manifesto. Então, o advogado precisa entender de conflito, sim, que foi a resposta que eu dei para o meu aluno. E aí a gente tem várias abordagens, né, quando a gente está estudando a teoria dos conflitos. Uma abordagem tradicional, uma abordagem das relações humanas e a abordagem interacional. Então, qual é essa abordagem tradicional, Magali? O que falavam do conflito? Na década de 1930, 1940 é considerada a década dessa abordagem tradicional do conflito. E nessa década, né, de 1930 a 1940, o conflito era estudado como uma coisa ruim. Né? Quando o conflito era externalizado, era porque ele era ruim, né? Ele era danoso e por isso ele deveria ser evitado. Mas aí vem a percepção, a abordagem, né, do conflito como das relações humanas, que é a partir da década de 40 até meados de 1970. E aí o conflito passa a ter uma abordagem de naturalidade, né? Nos grupos e nas organizações, o conflito é inerente ao ser humano. Ele pode ser evitável e pode ser aceito também. Não pode ser eliminado e pode até ser benéfico. Então, quando a gente pega uma abordagem de relações humanas, né, do conflito, a gente vai ter essa percepção do conflito. E aí a gente tem a última abordagem que eu falei, que é interacionista.
né, que a partir da década de 70, né, que é a década que eu nasci, a partir da década de 70, o conflito é encorajado. A gente precisa do conflito para poder, vamos dizer assim, a gente precisa de uma manutenção do nível mínimo de conflito, né? O suficiente para fazer com que o grupo continue viável, autocrítico e criativo, principalmente os conflitos organizacionais, os conflitos dentro das empresas. Então precisa sim ter esse conflito, porque senão todo mundo fica empático. Afinal de contas, se você chega no trabalho, não tem aquela divergênciazinha com seu colega, você vai tendo uma certa realmente essa apatia, né, em relação a seu trabalho. Então, essa visão interacionista, ela surgiu justamente na década de 70 e em relação a isso, que o conflito ele precisa sim ser encorajado. E aí eu trago uma reflexão aqui. Um grupo totalmente harmonioso, pacífico, tranquilo e cooperativo está na eminência de tornar-se estático, apático e insensível à necessidade de mudanças e inovações. Por isso que essa concepção ou essa abordagem interacionista é importante. Aí a gente chega, né? A gente chega na visão de conflito de hoje. E aí, advogado, você precisa assim saber que os conflitos são inerentes aos seres humanos. O seu cliente procura você porque ele está em conflito. Ele tem algum fato a resolver com alguém ou alguma coisa aconteceu com ele que ele precisa resolver. E os conflitos hoje a gente sabe que podem ser negativos e podem ser positivos, né? Pode ser intrapessoais, que é aquele que eu falo que a gente não trabalha, que é comigo mesmo, é aquele conflito comigo mesmo. E aí eu vou procurar um psicólogo, né? Vou procurar um psiquiatra, vou procurar um terapeuta para poder trabalhar esse tipo de conflito. O que a gente trabalha no escritório ou na mediação, com os métodos, né, é o conflito interpessoal, que é aquele com os outros, uma pessoa com outra pessoa, entre pessoas, né, entre grupos também. Eu hoje estou aqui com a Pink, ela está aqui comigo, daqui a pouco ela aparece aí para vocês. A gente também tem os conflitos intragrupais, que é dentro dos grupos, e a gente tem os conflitos intergrupais, grupos diferentes em conflito. A gente também tem os institucionais, conflitos dentro das instituições são chamados intra-institucionais. E conflitos entre instituições diferentes, olha o nome que a gente já aprendeu, interinstitucionais, né? Os conflitos eles podem ser resolvidos de diversas formas, por diversas formas. E aí eu trago agora uma reflexão para vocês. Existem mitos e verdades, né, dos conflitos. E o conflito é uma disfunção do ambiente. Isso aí é um mito. Eu vou falar dos mitos, né? O conflito representa uma ruptura na comunicação. Também é um mito. Se evitado, pode ser que o conflito desapareça, né? Isso aí é um mito, não é bem assim. Todos os conflitos podem ser resolvidos. Aí você também tem que ter cuidado, porque não é bem assim. O conflito sempre resulta em um vencedor e um perdedor. Não é bem assim. Existem sim as negociações perde e ganha, né, que a gente não costuma trabalhar, mas não é sempre. Essa palavra sempre está errada. Mas eu falei dos mitos, vamos falar agora das verdades que a gente conhece sobre os conflitos. Os conflitos irão sempre ocorrer. Isso é uma verdade. É passível administrar a maioria dos conflitos. Outra verdade. O conflito pode ajudar a formar relacionamentos. Olha só que legal, a visão positiva do conflito, aquela visão interacional do conflito. O conflito pode motivar uma mudança. Também ele empodera, né, quando a gente consegue solucionar, gerir o nosso conflito. O conflito interpessoal, ai, a Pink tá aprontando aqui, meu Deus, ocorre quando duas ou mais pessoas concebem ou avaliam uma situação de maneira diferente. Olha ela aqui, olha que linda. Oi, Pink, olha ali, pessoal.
tão lindinha. E não existe certo ou errado, né? Existe simplesmente duas maneiras diferentes de perceber a mesma situação. Então, você, advogado, agora se convenceu de que você é um gestor de conflitos, né? Que você tem que gerir os conflitos. E eu criei aqui rapidinho um passo a passo para você, como advogado, saber, agora que você já sabe do conflito, já sabe que é um gestor de conflito, como é que você vai se portar frente a um conflito ou como você vai se portar para ativamente, tem que ter certeza de que está escutando ativamente, né? E aí, quando eu estou nas palestras, quando eu estou quando eu estou dando aula, eu aplico uma dinâmica muito interessante, né? Que é a dos pássaros, o som dos pássaros. E eu começo a contar uma história e falo para os alunos ou os ouvintes, né, que estão aí, que quando escutar um pássaro sozinho, levante uma mão. Quando escutar dois ou mais pássaros, levanta as duas mãos. Quando eu falar outro animal na minha historinha, começa a bater com as mãos no joelho. E aí, quando eu faço essa dinâmica, né? Que aí eu tenho eu dei um comando e o meu público está seguindo esse comando, aqueles que estão escutando a historinha, eles começam a fazer esse comando. Aqueles que não me escutaram ficam apáticos, não sabem o que estão acontecendo. E essa dinâmica serve sim para você realmente ver quem é que está sendo um bom ouvinte ou não. E a Luciana está perguntando assim, como se portar nas relações de conflitos, né? Depois, ô Lu, quando a gente conhece, né? Quando a gente tá, vamos dizer assim, vem um cliente, né, nos procura, a gente está em frente ao conflito. Como é que a gente se porta em relação aos conflitos vai depender do conflito, né? Porque a gente pode utilizar como advogados, né, os métodos resolutivos, né, de resolução de conflitos adequados ou alternativos. A gente pode ir para o judiciário, né, e a gente pode só numa conversa, né, com a outra parte resolver a questão. Né? Então, o conflito, e esse conflito existe uma escalada, né? Existe um platô e existe a desescalada dele. Então, o estudante de conflitos, que pode ser sim um advogado, que é essa live que eu vim aqui falar com vocês, ele vai aprender em qual momento ele pode agir e de qual forma ele vai agir quando ele está em frente ao conflito, né? E a segunda dica, depois, né, não sei se eu respondi, Lu, se eu respondi você, Lu, mas se não respondi, você pode perguntar aqui. A primeira que eu falei que seja um bom ouvinte. A segunda dica que eu falo aqui é buscar entender o ponto de vista do outro. Às vezes eu estou vendo uma coisa de um jeito e o outro está vendo a mesma coisa de outro jeito. Eu tenho que ser empática, não é? Então eu vou buscar indícios no outro daquela percepção dele e vou tentar, né, entendê-lo. Né? Isso é uma dica bastante importante, porque na hora que a gente aprende a gerir conflitos, a gente tem que entender que os julgamentos, nossos preconceitos, nossos pré-julgamentos, eles devem estar guardadinhos em uma caixinha distante de você. Você vai escutar, olha só a escutativa, você vai entender o ponto de vista do outro e você vai analisar qual a melhor forma de resolver o conflito. Então, boa noite, estou aqui falando com vocês que o advogado é sim um gestor de conflitos e ele tem que aprender, né, como lidar com os conflitos no seu atendimento com os clientes, no seu escritório. Outra coisa que eu falo para vocês, que é a terceira dica, é que tudo é uma questão de valor. É muito difícil querer que os outros vejam alguma coisa ou o mundo da mesma forma que a gente vê.
A gente tem que deixar isso de lado. É um valor. Eu tenho um valor, né? A Lu que estava aqui tem um valor, Yara está por aqui tem um valor, o Décio está por aqui também tem um valor. Cada um tem um valor dado ao seu mundo. A gente tem que deixar de querer que o outro seja igual a gente, né? Um gestor de conflitos, ele não quer isso, ele não quer mudar a questão de valores, a questão de ponto de vista dos outros. Ele tem que ser empático, ele tem que entender o outro, o conflito da forma que o outro está vendo, né? Porque senão a gente vai estar gerando outro conflito, né? O conflito com o seu cliente. Poxa, isso eu trago um exemplo aqui para vocês. Eu tenho um colega, né, que ele, um dia ele estava a gente debatendo sobre um processo, já era um processo, né, que estava no judiciário, e ele falou: Magali, eu não concordo com essa cliente, a cliente era a nossa, né? Eu não concordo com o que ela está falando, eu não vou conseguir defendê-la porque eu acredito que a outra parte tem razão. E aí, era uma questão bastante complicada, né? Eu falei assim, poxa, todos os lados têm verdades, né? A gente busca a verdade real, não é mesmo? O juiz busca a verdade real e a gente tenta chegar próximo dessa verdade com o nosso cliente. Por isso que, o que é que eu fiz? Falei para ele, a dica que foi, você vai ter que escutá-lo, você vai utilizar as técnicas das perguntas e vai tentar entender o ponto de vista dela, o ponto de vista da sua cliente. E aí você vai defendê-la, né? E você vai ajudar na facilitação também da resolução do conflito dela. Você não está num campo de batalha, né? Você precisa demonstrar para o seu cliente que aquela questão pode ser resolvida antes de ir para o judiciário, né? Então, a gente precisa também falar sobre isso. Então, essa questão de valor, que o outro tem um valor diferente do meu, é muito importante a gente estar. E aí, a Lu tá falando aqui, buscar entender, portanto, ser empático, isso mesmo, saber ouvir e olhar não só o que apresenta superficialmente, e sim ter a percepção do que está por trás daquilo. Isso mesmo, Lu. A gente precisa ter essa visão aí que a Luciana falou mesmo, não só escutar, mas agora eu estava falando sobre a questão dos valores, né? Temos cada um o nosso próprio sistema de valores, através do qual determinamos nossas prioridades, não é mesmo? Hoje em dia, com a internet também, o mundo está muito polarizado, vocês devem concordar aí comigo. Cada um quer bater as suas questões e não sair delas e muitas vezes desrespeitando as questões e os valores das outras pessoas. Então a gente tem, como advogado, como gestor de conflitos, a gente tem que ter bastante cuidado. Lembra do meu colega lá, né? Ele não queria defender aquela cliente, aí eu disse, não, pô, espera aí. Eu defendo para você a pessoa, a gente vai atrás de provas, né? Ele teve que se afastar. Agora, depois de um tempo, eu percebi que a história da nossa cliente, ela tocava em pontos específicos da história dele como pessoa. Então, ele não teve como separar isso e é melhor mesmo quando você se ver nessa situação, eu falo sempre, se mostrar impedido, se afastar, porque às vezes você vai prejudicar em vez de facilitar a vida do seu cliente, né? Ter uma percepção dos valores dos outros, isso mesmo, Lu. E aí os valores, o que é os valores, né, pra gente? A gente tem valores que determinam nossas atitudes, estados emocionais que governam nossas decisões, são valores, né? Todos os nossos comportamentos visam atender nossos valores, né? Então, se eu estivesse aqui mostrando um slide, eu ia falar que valores de vida, amor, né? A gente tem vários valores, né? De esperança, né? De fé, a gente tem várias percepções, são questões que a gente vai construindo, alegria, tristeza, a gente vai construindo na nossa vida. E aí, uma pergunta para vocês aí que estão me acompanhando hoje.
Você age, você, Lu, age de acordo com os seus valores? A gente nem sempre age de acordo com os nossos valores, mas a gente precisa sim agir de acordo. Quando a gente está atendendo um cliente, é o que eu falei, né, do meu colega. Às vezes a gente não está agindo conforme os nossos valores. A gente está defendendo a lei, a gente está defendendo um direito, a gente está defendendo uma pessoa com ponto de vista diferente do nosso, né? Então, a gente tem que perceber essa questão do valor. Outra dica que eu falo para vocês, né, para quando a gente está em frente ao conflito e quer resolver, quer gerir, quer ajudar a resolver esse conflito, a gente tem que reunir argumentos e informações, né? A gente tem, lógico, se a gente voltar na preparação da negociação, a gente precisa fazer isso. Por quê? Um bom negociador, um bom gestor, né? Um bom gerente de conflitos precisa compreender o assunto. Porque senão, como é que você vai discutir, como é que você vai formar argumentos daquele assunto? Você precisa, sim, reunir todos aqueles argumentos que possam servir, né, todos os fatos, todas as coisas, todas as informações que possam servir de teses argumentativas. Aí você fica assim, poxa, Magali, mas eu não vou para o judiciário ainda. Você fala que a gente precisa ir para ser negociador, né, tentar a negociação direta. Mas é isso mesmo, até para você fazer uma negociação direta, até para escrever uma negociação via e-mail, você precisa de informações e você precisa formar argumentos, né? Você precisa também colocá-los em uma ordem de prioridades, fazer a melhor interpretação possível e finalmente apresentá-lo. Vai existir informações que você vai ter que deixar na manga. Olha aqui, eu tô com a manga comprida. Você vai ter que deixar escondidinha na manga para algumas situações. A gente tem o poder de barganha em uma negociação, então a gente precisa realmente não demonstrar isso tudo na primeira reunião que a gente tem com a outra parte. A gente precisa formar, né? A gente precisa treinar estratégicas, né? Preparar estratégias na hora que você está em uma reunião de negociação. E a quarta coisa que eu venho falar para vocês, que é muito importante é controlar a ansiedade. Ter pressa durante uma negociação é só pensar no seu próprio benefício, né? São algumas atitudes que você deve evitar. Você não pode mostrar ansiedade, querer que aquela reunião termine o mais rápido possível, né? Porque um ponto importante que não deve ser negligenciado pelo negociador, por você, advogado também, é avaliar qual é o melhor momento para negociar. Às vezes você está com tanta ansiedade, você está querendo falar, você está querendo resolver, você está querendo até demonstrar que é um bom negociador para o seu cliente, e aí você vai ser ansioso e você vai atropelar as questões. Então, tome um calmante, né? Ou tome um chazinho calmante, ou um óleozinho, né? Essencial, é importante. Existe até incensos, né, que vão fazer com que o ambiente se torne mais leve. Medite antes, mas não entre ansioso em uma reunião de negociação, né? Entregar uma coisa que da ansiedade pode fazer. Entregar preços e oportunidade de cara não é garantia para fechar um bom negócio. E realmente não é. Eu tenho uma experiência própria, que eu acho que vocês já ouviram, quem me acompanha aqui já sabe disso, que é em relação a uma negociação que eu era para mim, né? Ainda bem, era comigo, né, a situação, e com uma empresa, e aí eu estava cheia de coisa, eu estava dando aula, eu tenho a minha rotina no escritório, e eu queria realmente acabar logo com aquilo. Então, a primeira oportunidade, né, de negociar, eu fui, depois eu me arrependi, olha só. Então a ansiedade pode fazer com que você se arrependa logo, daqui a pouquinho, bem ali na estrada. Então é melhor você não ir para uma negociação ansioso. A quinta dica que eu falo aqui para você é entender que negociar não é um conflito, né? Estar pronto para o não
ser comunicativo e fazer as perguntas certas. Isso é negociar. A gente não está indo para uma guerra, a gente não está brigando, a gente não está querendo demonstrar o nosso poder absoluto ou o nosso saber fundamental. A gente está querendo resolver, ajudar, facilitar a resolução daquele conflito. Uma sexta dica que eu falo para você é saber qual é o melhor momento para apresentar suas ideias. Olha lá, aí vai para a primeira dica, que é escutar, né? A gente vai escutar, escutar, escutar e a gente vai perceber a hora de apresentar nossas ideias. A sétima dica legal, que eu acho que é a última, é aplicar ações que facilitam a negociação e ajudam as partes a chegar a um acordo. Quais são? O que é isso, Magali? A gente tem que buscar entender o ponto de vista do outro. Olha, já falei isso. A gente tem que responder e fazer perguntas, ok? A gente tem que esclarecer as dúvidas, tanto do nosso cliente quanto da outra parte. A gente tem que saber fazer concessões. Afinal de contas, o ganha-ganha é eu ceder um pouco e o outro ceder também. Isso tem que ser explicado para o seu cliente, porque às vezes ele não quer fazer nenhuma concessão. Então, vai ser muito difícil uma negociação se ele não fizer essas concessões. Se a gente não traçar com ele, né, metas negociáveis e metas inegociáveis. Porque tem questões realmente que são inegociáveis para os nossos clientes e a gente precisa saber disso, né? E aí, não é você, não é um conflito seu, é do outro. A gente também tem que fazer uma boa argumentação. Aí a gente volta para uns 2 pontinhos atrás, que é realmente se preparar, estudar, né, o assunto, saber ter propriedade daquelas questões. Não adianta você ir para uma negociação de um condomínio se você não entende qual é o andamento, qual é o dia a dia, o cotidiano desse condomínio. Você não adianta estar com um cliente de família se você não entende nada do direito de família. Então preste atenção, né? Tem que realmente, nesse momento, apesar de eu ser a favor ao ser generalista na advocacia, o advogado humanizado, ele é um advogado generalista, mas você tem que caminhar por pedras, né? Por, vamos dizer assim, estradas, né? Ruas que você saiba as rotas, senão você vai prejudicar o seu cliente. Então tem que ter uma boa argumentação, e para ter uma boa argumentação, você precisa sim ter informações e estudar. Conhecer alternativas, né, fora da negociação e aumentar o seu poder de barganha. Né? Você precisa sim ter aquelas cartas na manga que eu te falei. Interromper a reunião deixando a decisão para o outro dia. Isso é o ir para a varanda, é o respirar quando a gente vê que as coisas ou estão... tem alguns pontos a serem costurados e a gente precisa de um tempo, né, para poder respirar, para poder analisar. Ou quando você percebe que a outra parte também está precisando desse tempo. E Magali, o que é esse poder de barganha? Ai, a Pink tá roendo minhas coisas aqui. O que é esse poder de barganha? Cada parte entra, né, em uma negociação com determinado poder de barganha. O poder de barganha ele depende de 2 aspectos. Possibilidade que tenho para atender a necessidade do outro, o que é que eu tenho, né, a oferecer para o outro, e o quando a minha necessidade pode ser adiada, que a gente chama isso de essencialidade, né? Eu posso adiar alguma coisa, eu tenho essa essencialidade e aí eu preciso estudar antes. E aí tem outro questionamento aqui, outra afirmação da Luciana, que nem sempre agimos de acordo com os nossos valores, mas devemos dar atenção. Lembrando que os nossos valores não são os valores do outro, isso. Então, é de suma importância entendermos que, quando há um conflito, os valores foram feridos. Sim, existe essa questão dos valores, sim, que eu já falei aqui, que realmente você tem que entender que você tem um valor para a questão e o outro tem outro valor e você tem que realmente ter essa percepção aí. Sim, Lu. Aí eu estava falando aqui de barganha.
Quando o poder de barganha é igual nas duas partes, existe um equilíbrio de forças, não é mesmo? E isso permite uma negociação razoável e justa. Ai, Pink, a Pink tá me morde. Quando o poder de barganha de uma parte é muito superior ao da outra parte, aí que morre o perigo, né? Porque aí pode ocorrer uma coação. Em vez de ser uma negociação, pode ser uma coação. E a Pink tá que tá aqui hoje. E aí a gente tem que levar em consideração isso, né? Para poder não estar coagindo ninguém, estar sim negociando. E aí vamos agora para a oitava dica. A gente tem que buscar capacitação, né? Fazer cursos presenciais ou online, né? Escutar palestras que estão aí na internet, ler livros que abordam os assuntos de negociação, dos métodos, assistir e comentar filmes. Olha só, adoro. A Lu sabe disso, adoro assistir e comentar filmes sobre o assunto. E sobre isso tem umas novidades que eu vou fazer já por esses dias, mas esperem, aguarde, porque vai ter novidades sobre isso. Participar de competições, concursos sobre negociação, né? Vir falar na internet, fazer lives. Isso aí a gente ajuda as nossas percepções, as nossas interações, e aí a gente vai realmente aprendendo, sendo visto, né? E fazendo com que a nossa carteira de clientes aumente, que é, afinal de contas, um dos propósitos, né, que os advogados têm é isso. Ele quer mais clientes no seu escritório, porque assim vai manter os clientes indo e voltando, indo, vindo e aumentando a sua carteira. Então, a negociação é realmente uma ferramenta que deve ser utilizada pelos advogados, né? E eu falo mais, e vou repetir, como primeira tentativa de resolução dos conflitos. Eu tenho experiência no meu escritório de quase 70% dos casos que aparecem no escritório eu consigo resolver através da negociação direta. É claro que não são todos, né? 70 é muito bom, né? Eu vou mentir para vocês se eu falar que é 100% que a gente vai para a negociação e resolve. Não é. O que é que eu faço no meu escritório? Eu apresento os caminhos de resolução de conflitos para os clientes e tem dado certo. O meu cliente tem certeza de que eu vou tentar tudo por ele e não é só por uma via. Vamos caminhando por outras vias, né? Mas eu também não garanto êxito, né? A gente não pode. Isso eu sempre falo que é importante, principalmente para os advogados novatos saberem que a gente não pode, a gente é proibido de garantir êxito. Não façam isso. Não garantam que vão ganhar a causa do cliente lá na frente, através de negociação, de mediação, de arbitragem, do próprio judiciário. Não podemos garantir êxito de nada. A gente só pode garantir o nosso trabalho. E a gente pode utilizar, sim, o princípio da decisão informada. Vamos resolver os nossos conflitos através da utilização desse princípio da decisão informada. Então, vim aqui falar com vocês hoje, respondendo uma indagação de um ex-aluno meu, muito querido, que falou assim: professora, mas eu tenho mesmo que saber sobre conflitos? Sim, você precisa estudar conflitos, você precisa estar com essa teoria, né, com esses conceitos na ponta da língua para poder ajudar os seus clientes a gerir os conflitos, não é mesmo? E aí uma conversa só pode fazer com que o seu cliente se empodere tanto que resolva os próximos conflitos. Aí é assunto para outra live, mas aí você vai perder o seu cliente, vai ficar triste porque empoderou ele? Claro que não. O seu cliente, uma questão resolvida positivamente, ele pode trazer até 3.000 clientes para você. Agora, aquele cliente que você não tem o cuidado de utilizar a transparência com ele, que só vai para o judiciário e não explica os outros métodos, aí ele pode sim ficar frustrado e essa frustração te render menos pessoas, muito menos.
Então, vamos ter cuidado sim com isso, vamos ter cuidado com a transparência, com o compliance, né? Com tudo aquilo que a gente tem que falar direito para o nosso cliente. E aí, espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela presença de vocês. Lu, beijo para você. Vou conversar com você pelo Zap já já. E aí, boa noite. Vim aqui no sábado cumprir minha meta de lives dessa semana. Tchau. Obrigada.